Bom, pessoal, vamos aprender agora a programar o controlador Y39 e seus principais parâmetros. Mas antes de acessar o modo programação, eu quero comentar um pouco das funções das teclas aqui do lado de fora. A tecla U, dando um toque nela, aqui a gente pode ver a temperatura do sensor 1, que, se aplicado num equipamento, vai estar medindo a temperatura do gabinete, do ambiente. Dando um toque, você tem acesso ao sensor 2, que provavelmente vai estar aplicada num evaporador. Dando mais um toque, aparece o sensor 3. Ele vem de fábrica como off, ele vem desligado, mas como a gente viu anteriormente, ele possui a terceira entrada disponível, pode ser uma porta, pode ser alterada para digital também. Mais um toque, existe uma memória, então aqui a gente tem a menor temperatura desde que o controlador foi ligado, a LT, Low Temperature. Como eu acabei de ligar, ele está com a mesma temperatura. Ele saiu, mais uma vez ele vai para o HT, High Temperature. Então tem aqui a memória da temperatura mais alta desde que o equipamento foi energizado. Mais uma vez ele volta para o sensor 1. Vou dar 2 toques no P e ele para de piscar. Aqui o degelo sim, ele vem pré-programado em cima da setinha. Para acessar essas funções aqui, esses atalhos, tem que segurar por 5 segundos. A gente pode ver que ele está mandando o compressor ligar, provavelmente o set point está abaixo de 28 graus e o ventilador está ligado por consequência. O degelo vai estar pré-programado de fábrica como elétrico, como a gente vai ver, então segurando por 5 segundos, ele aciona o degelo, desliga o compressor e desliga o ventilador. Se tivesse versão de ciclo ou gás quente, não teria desligado o compressor, teria desligado somente o ventilador e aberto a válvula solenoide e teria esse símbolo de degelo também. Assim como dá para forçar o degelo, dá para desativar também, pressionando por 5 segundos. O P é um atalho para alteração do set point, ele vem como 0 graus. Então aqui a gente consegue de menos 50 a mais 99, que é o range full, é o range máximo liberado de fábrica. Quando ele está alternando o valor o nome do parâmetro e o valor, porque ele está dentro do parâmetro. Então mais um toque, ele salva. Esses são os atalhos do lado de fora. Para a gente acessar o modo programação, a gente pressiona o P por 5 segundos, até aparecer SLS, que é o primeiro parâmetro. Muita gente confunde ele como o set point, mas ele é o set point mínimo, SLS. Ele vem de fábrica como menos 50. Então eu vou programar para essa situação como menos 5 graus. E já mostro por que é importante esse parâmetro. Menos 5, está alternando, está dentro do parâmetro. P para salvar. O próximo é o SHS, é o inverso, é o máximo do set point. É o limitador, ele vem como mais 99,9. Eu vou limitar em mais 5. Por que é importante? Lá no atalho, lá no modo normal, a gente viu que dando só um toque no P, a gente consegue ter atalho para alterar o set point. Então é perigoso que qualquer um que não saiba mexer desprograme o seu equipamento, altere a temperatura e depois vão falar que não tá esfriando, está desprogramado. Então por isso que é importante você delimitar um range que o equipamento funcione bem. Vamos voltar lá para ver se ele vai estar limitado de menos 5 até mais 5. Então P uma vez, limita em menos 5 até mais 5. E você pode fixar num valor também. Por exemplo, você quer menos 1, você coloca menos 1, tanto no mínimo quanto no máximo, ele não vai deixar sair desse valor. Então vamos voltar para o modo programação. P por 5 segundos, eu vou pular os dois primeiros que a gente já viu, e o próximo é o set point, esse sim.
vem como 0 de fábrica. Eu vou mudar para 1 grau, como exemplo aqui. 1.0 e não 0.1, tá, gente? 1.0. P para salvar. Próximo parâmetro é o IC1, é a calibração do sensor 1. Pode ser tanto uma correção do sensor, por ele estar com algum erro, ou quanto uma compensação. Às vezes o sensor está num local distante do ponto que você quer transmitir a temperatura, ou quer transmitir a temperatura da bebida interna. Você corrige aqui com uma temperatura negativa ou positiva, você faz a correção. P para salvar. O próximo parâmetro IP2. Aqui é a função do sensor 2. A gente vai ver, entrando com P, que ele está como EP, é evaporador. É possível alterar ou colocar off, inativar. Existem funções equipamentos que não necessitam. DG seria digital, on-off, uma porta, um switch de porta, por exemplo. Auxiliar, existem essas funções, mas vem EP de fábrica, evaporador. P para salvar. RD, o regulador diferencial, é com quantos graus acima do set point ele volta a ligar o compressor. A gente reprogramou de 0 graus para 1 grau, então o compressor vai desligar com 1 grau. A gente entra aqui, ele vem de fábrica como 2 graus. Então, se ele está para desligar o compressor com 1 grau, com 2 graus acima do set point, 2 graus acima do 1 grau, ele volta a ligar o compressor. Então desliga o compressor com 1 grau, volta a ligar com 3 graus e não com 2. Então se eu aumentar aqui para 3, desliga o compressor com 1, volta a ligar o compressor com 4. P para salvar. Próximo parâmetro, DDI, D de gelo. É o intervalo de degelos em horas. 6 horas vem de fábrica. Então vamos programar 5 horas. Vamos alterar. 5 em 5 horas ele vai fazer o degelo. Ou não, a gente vai ver por quê. P para salvar. Próximo parâmetro, DSD, é o degelo, o intervalo de degelo na energização. O primeiro degelo quando o equipamento foi ligado. Normalmente é o mesmo valor ou um valor acima. Vamos colocar o mesmo valor do intervalo que a gente programou, 5 horas. P para salvar. O próximo parâmetro é a duração máxima do degelo. Por que duração máxima? Porque ele vem de fábrica como 20 minutos. Vamos alterar para 30. Ah, mas 30 é muito. A gente vai ver que existe, o sensor 2 existe para isso, do evaporador. Aqui a duração máxima, vamos pôr 30 minutos. Não quer dizer que ele vá fazer 30 minutos de degelo, que o compressor vai ficar desligado e a resistência ou o gás quente vai ficar acionado por 30 minutos. Pode ser que isso seja muito tempo. Então, vamos salvar com 30. Pode ser, nesses dois parâmetros, a gente vai regular, pode ser que finalize o degelo antes desse tempo. É esse próximo parâmetro, DTE, de end. Ele vai consultar o sensor 2. Se o sensor 2 quando ele estiver acima dessa temperatura, ele finaliza o degelo, ainda que não tenha atingido a temperatura, o tempo do DDE, aqui de cima. Então, recapitulando, colocamos 30 minutos. Se no DTE, vamos reduzir isso aqui. Se o sensor 2 atingir acima de 20 graus antes de 30 minutos, ele vai finalizar o degelo. Se com 15 minutos ele atingir 20 graus ou mais do que isso, ele vai parar o degelo. Então, salvando. Já o DTS de start, de começar o degelo, ele é assim, a gente programou degelo a cada 5 horas o intervalo. Cada 5 horas ele vem nesse parâmetro, sensor 2. Se o sensor 2 estiver abaixo desse valor, ele faz o degelo. Se estiver acima, ele não faz o degelo e só dali 5 horas ele vai
tentar de novo. Vem num valor 30 graus, ele sempre vai cumprir a função de degelo, por isso que ele vem numa temperatura alta. A gente quer isso. Vamos manter 30 graus. O próximo parâmetro e último, TPP. Teclado proteção parâmetro. Aqui é possível colocar uma senha. Ele vem como off, de 1 a 999 é possível colocar uma senha. P para salvar, vou deixar sem nenhuma, e U 3 segundos para voltar para o modo normal. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @coelmatic, também a nossa plataforma de treinamento online, lab.coel.com.br, e até a próxima.